quebrado e depois nasceram 4. Quem representa o carneiro com 2 chifres? Medo-Pérsia. A Média e a Pérsia, os 2 chifres. Quem representa o bode peludo com um chifre? A Grécia. Aquele primeiro chifre era quem? Alexandre o Grande. Ele foi quebrado. E nasceram 4 no lugar, que representam os seus 4 generais: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Vocês entenderam isso? Daniel entendeu isso também, sim ou não? Sim. Porque é muito fácil. O anjo chega e diz, é assim, assim, assim. Está explicado. Agora, teve uma parte que Daniel não entendeu. Ele estava ansioso para entender. E ele não entendeu e o anjo ainda não explicou. Na parte que Daniel estava esperando, que era aquela parte até 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado. Daniel disse, pode explicar. Aí o anjo disse, sabe aquela parte da tarde e da manhã? Ele disse, sim, pois ela é verdadeira. E qual é a explicação? A explicação é, encerra, que só vai se cumprir no tempo do fim. Eita, a Bíblia diz que termina o capítulo 8 dizendo que Daniel ficou doente. E entra o capítulo 9, Daniel preocupadíssimo. Nós vamos entrar um pouco no capítulo 9, mas nós não vamos explicar as 70 semanas. Eu só vou mostrar que existe o vínculo entre as duas, e no próximo estudo nós vamos estudar as 70 semanas com as 2.300 tardes e manhãs. Tá bom? Então, capítulo 9, verso 1 diz assim, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que o Senhor falou ao profeta Jeremias, e que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel ficou tão agoniado com aquela história de 2.300 anos, ou seja, 2.300 tardes e manhãs, ele percebeu, 2.300 anos não faz sentido. E aí ele foi pesquisar, e pesquisar, e pesquisar, e o que ele descobriu? Ele chegou à conclusão de que realmente não eram 12.300 anos para o povo voltar do cativeiro. Para que o povo voltasse do cativeiro, Jerusalém ser reconstruída, o templo ser reconstruído, seriam 70 anos. Horas. Então, onde se encaixa esses 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs que o anjo falou? Parece não encaixar-se em lugar nenhum. Daniel, por certo, pensou assim, Deus ia trazer o povo para o cativeiro, o povo ia se arrepender dos seus pecados, e depois de 70 anos eles voltariam, regressariam do cativeiro. Mas o povo provavelmente não se arrependeu, não abandonou seus pecados, e Deus agora, vocês vão ficar aí dos 2.300 anos. Talvez esse tenha sido o pensamento de Daniel, porque o capítulo 9, Daniel começa a orar, irmãos. Daniel começa a orar, e aí o verso 3 diz, eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para buscar com oração, com rogos, jejum, pano de saco, cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, guarda os teus mandamentos. Pecamos, Senhor. Cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando os teus mandamentos, os teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas nós, a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras, Senhor, por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. E aí, irmãos, eu vou parar por aqui, porque Daniel faz uma oração confessando o seu pecado. Ele confessa o pecado dele e o pecado do povo de Israel. Lá no verso 11 ele diz assim, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, derramou sobre nós, porque nós pecamos contra ele. E aí, no verso 17, ele diz assim, agora, pois, ó Senhor, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então, percebe qual é a tônica de Daniel? Ele está preocupado com o quê?
O povo pecou, o santuário está assolado, e ele está com aquele negócio na cabeça, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. Aí Daniel disse: Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha súplica sobre o teu santuário, Senhor. Então ele está preocupado, 2.300 anos, era coisa que ficou no coração de Daniel. E aí, irmãos, quando Daniel, no verso 19, diz: Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo se chamam pelo teu nome. Daniel estava fazendo uma oração de entrega, pedindo perdão, dizendo: por favor, Senhor, desconsidere esses pecados, perdoa, Senhor, olha para nós, não deixa o santuário para ser reconstruído daqui a 2.300 anos. Essa é a tônica, esse é o pensamento de Daniel. Mas aí, no verso 20, acontece algo interessantíssimo. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, o povo de Israel, lançando a minha súplica perante o Senhor, a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, quem é o varão Gabriel? O anjo, que eu tinha visto na minha visão. Agora, pare e olhe para cá. Qual é a visão que acontece aqui no capítulo 9? Que visão acontece no capítulo 9? Nenhuma. A visão está no capítulo 8. A não ser o anjo que Daniel está vendo, não existe uma visão que ele tenha visto no capítulo 8. No capítulo 9. O que tem no capítulo 9? Uma oração. Daniel faz uma oração. E quando o anjo aparece para ele, ele diz assim, ó, estando eu ainda falando, verso 21, na minha oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio. Opa, como assim? Que visão a princípio? E no capítulo 9 não teve visão nenhuma. Se ele está falando isso, refere-se a um tipo de visão que foi tida antes. Qual foi a única visão? Só um segundo. Qual foi a única visão que Daniel teve antes desta oração? A visão do capítulo 8, que fala das 2.300 tardes e manhãs, do bode, do carneiro. Certo? Essa é a única visão que ele teve antes. E foi a única visão que o anjo Gabriel veio para dar a interpretação para ele, e deu a interpretação do bode, do carneiro, dos chifres, tudo certinho. A única parte que ele não falou foi qual? A interpretação da tarde e da manhã. Aí Daniel diz assim, olha, estando eu falando na minha oração, veio o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, e aí a Bíblia diz assim, veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E o verso 22, me instruiu e falou, dizendo comigo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Que sentido, irmãos? No capítulo 9 não teve nada? Agora eu vou explicar para você o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, o sentido da palavra e entende a visão. Que visão? Do capítulo 8. Mas aí tem um detalhe. A visão do capítulo 8 está explicada. Você sabe o que é o bode? Sabe o que é o carneiro? Sabe quem são os chifres? Irmãos, eu estou repetindo que é para gravar. A única parte, irmã Rosa, que não está entendida é qual? Das tardes e das manhãs que ele ficou doente, que ele queria entender. Isso está claro para vocês? O contexto não deixa dúvidas. Está claro. Daniel não entendeu. Ele está fazendo oração. Senhor, perdoa esse povo, Senhor. 2.300 anos aqui, não, Senhor. Ele não entendeu, ele pensava realmente que eram 2.300 anos lá no cativeiro, porque foi falado na visão. E ele foi pesquisar, foi olhar, e ele disse, não, aqui, 70 anos. Como assim, negócio de 2.300 anos? E ele disse, por certo, o povo não se arrependeu direito, e Deus está prolongando esse castigo. Senhor, perdoa. Aí o anjo diz, Daniel, tá bom, eu vim te fazer entender, você não entendeu nada, mas agora eu vim te fazer entender a visão. Toma, pois, o sentido e entende a visão. Aí, irmãos, o anjo Gabriel vai explicar para Daniel a visão.
Ô, irmãos, o anjo Gabriel ensaiou de um jeito mais simples para Daniel entender. Mas é o que eu digo, irmãos, a mente de um anjo, a capacidade, ele é tão mais elevado que até na forma mais simples dele explicar não tinha como Daniel entender. Não tinha. Olha a explicação do anjo, irmãos. Verso 24. 70 semanas estão determinadas, grave essa palavra, determinadas. A gente vai trabalhar ela. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará o concerto com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Pronto, está explicado aí agora, Daniel. Eu acho que a única parte que Daniel gostou de ouvir foi assim, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ele disse, pronto, era isso que eu queria saber, vai reedificar então. Pronto, tá bom. Mas era difícil de entender isso aqui. O capítulo 8 e o capítulo 9 estão ligados. E a gente vai ver agora os vínculos que existem. Vamos passear pelo hebraico? Então vamos lá. Existem duas palavras para visão em hebraico, no capítulo 8. E são as palavras, razon e maré. Razon refere-se à visão completa do capítulo 8. Maré refere-se unicamente aos 2.300 dias. Vou explicar bem direitinho. O anjo chega para... O Daniel tem uma visão. Existem duas palavras para visão. A palavra razão significa o quê? Visão. E a palavra maré significa o quê? Visão também. Só que, curiosamente, no capítulo 8, quando fala do bode e do carneiro, razão. A visão toda do capítulo 8, razão. Mas quando vai falar das 2.300 tardes e manhãs, o anjo mudou a palavra, falou outra. Meio que para separar aquela parte do todo. Só para criar uma coisa assim particular para aquela palavra. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui os textos. Daniel 8, verso 1. No terceiro ano do reinado de Belsazar, apareceu-me uma razão, uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, no reinado de Ciro, apareceu uma razão. Razão é a visão. A visão o quê? Do bode, do carneiro, dos chifres, isso tudo é chamado razão. Verso 2. E eu vi na minha visão, razão, acontecendo quando eu vi, estava na cidadela de Suzã, vi, pois, a razão, e eu estava junto ao rio Ulai. Quando eu falo razão, a visão. Verso 13. Depois ouvi um santo aquele que falava, e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a razão, a visão toda? Vai até quando? A razão. Do contínuo sacrifício da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário, e etc. Verso 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a razão, a visão toda, busquei entendê-la, eis que se apresentou diante de mim a semelhança de um homem. Ouvi, aí o verso 16, ouvi uma voz nas margens do rio Lai, o qual gritou ao anjo Gabriel e disse, dá a entender a este a maré. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, caí sobre o seu rosto, e ele disse, entende, filho do homem, porque esta razão, a visão, se realizará no tempo do fim. Aí lá no final do capítulo, então, ele está explicando a razão, e alguém disse a ele, alguém disse ao anjo, explica para ele a maré.
Quando chega no final do capítulo, no verso 26, eu passei, mas o negócio não foi. E agora eu não sei, travou aí. Isso, obrigado. E a maré da tarde e da manhã, que foi dita é verdadeira. Tu, porém, fecha a razão, ou seja, a visão toda, porque ela vai se cumprir daqui a muitos dias. E eu, Daniel, verso 27, me enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me, tratei do negócio do rei, espantei-me acerca de quê? Da maré, e não havia quem a entendesse. Então pare aqui, olha. O anjo chega para Daniel, no verso 26, e diz: a maré da tarde e da manhã, ou seja, a visão da tarde e da manhã. Aí ele usa a palavrinha maré. Quando o anjo está falando razão, ele está falando da visão toda, que inclui a maré, inclui as 2.300 tardes e manhãs. Mas quando ele quer falar só das 2.300 tardes e manhãs, ele usa a palavra maré. Aí o anjo chega para Daniel e diz assim: a maré da tarde e da manhã, que foi dita é verdadeira, mas encerra a razão na visão toda, porque ela vai se cumprir no tempo do fim. Aí Daniel, ele se enfraquece, fica enfermo alguns dias, levantou e tratou do negócio do rei, e aí o texto diz: e espantei-me acerca da... É interessante, ele fala maré, ele não diz assim, espantei-me acerca da razão. Por que ele não se espantou acerca da razão? Porque a razão ele entendeu, a visão como um todo, ele entendeu. Quem é o bode, quem é o carneiro, quem são os chifres, está claro? Mas o que ele não entendeu? A maré da tarde e da manhã, a visão da tarde e da manhã. Então, o que é a maré? É a parte específica da tarde e da manhã que Daniel não entendeu. A razão é a visão toda. E o anjo diz, olha, a maré da tarde e da manhã é verdadeira. E Daniel ficou espantado, porque ele não conseguiu entender o quê? A maré, a visão da tarde e da manhã. Aí nós chegamos ao capítulo 9. O anjo chega para Daniel e diz, Daniel, você está orando? Pois eu vim fazer você entender. No verso 21, estando eu ainda falando, na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha razão, ou seja, na visão toda do bode do carneiro, ao princípio veio voando. Aí o verso 23, olha que coisa interessante, irmãos. Olha como ele usa, ele brinca com as duas palavras justamente para fazer uma diferenciação. No verso anterior, verso 21, ele diz assim, quando eu estava falando ainda na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha razão, na visão do todo, que o anjo Gabriel chegou para explicar para ele a visão toda. E não foi o que o anjo explicou? O bode é isso, o carneiro é isso, os chifres são isso. O anjo explicou. E ele diz, olha, isso foi a razão, a visão toda. O anjo que eu tinha visto nessa razão, nessa visão, eu vi agora. Ele apareceu para mim. Aí no verso 23, olha que coisa interessante. O anjo diz assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque és muito amado. Toma, pois, o sentido da palavra e entende a visão. E qual é a palavra usada aqui agora? Maré. O que o anjo Gabriel está fazendo aqui? Ele está definindo o que ele vai explicar. Você percebe que existe um vínculo terminológico, um vínculo linguístico entre o capítulo 8 e 9 através dessa palavrinha? O anjo não veio explicar a visão toda. O anjo voltou e disse assim, eu vim te fazer isso para você entender essa parte específica, a maré. A maré. Então, quando o anjo começa a explicar 70 semanas e tal, ele está explicando o que na realidade, irmãos? Parte da profecia dos 2.300. Vocês entenderam que coisa fantástica? Não está ali à toa. É importante a gente saber até, e por isso que eu estou fazendo esse estudo com vocês, porque isso aqui você não vai aprender no estudo bíblico, não. Você pode até entender as 2.300 tardes e manhãs, mas essas palavrinhas, essas coisas assim mais profundas, é importante você conhecer, e eu fico feliz em poder compartilhar o conhecimento. Porque isso daqui, a pessoa que é crítico da igreja adventista, ele pode falar o que for, mas ele não tem como combater contra a língua. Não tem o que ele dizer, ele tem que se dobrar.
Ele tem que aceitar o que está escrito. O anjo não diz, eu vim fazer você entender a razão. E alguém poderia dizer assim, mas ele usa a palavra que ele quer. Não. O tempo todo está falando da razão, é a visão. Aí quando chega naquela parte, o anjo chega e muda a palavra e diz, isso aqui é a maré. É visão também, mas ele mudou. É como se ele quisesse dizer assim, essa parte aqui, gente, tem uma palavra específica para ela. Quando chega no capítulo 9, porque as pessoas dizem, não, os críticos aí fora, que criticam a nossa igreja, dizem, não, o capítulo 9 não tem nada a ver com o capítulo 8, é outra coisa. É? E por que o anjo chegou lá e disse assim, Daniel, senta aí que agora eu vou te fazer entender a visão. Aí ele usa a palavra maré, que foi o que ele usou lá no verso 26, no capítulo 8. Como que criando aquele vínculo. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão. Lembra que o anjo disse, fecha a visão como um todo, a razão, porque ela só vai se cumprir até o tempo do fim. Então, essa expressão razão e maré cria vínculos fortíssimos entre o capítulo 8 e o capítulo 9. Aqui nós temos a pergunta, até quando? Em Daniel 8, verso 13, a pergunta é, até quando durará a visão? O termo empregado é re-razão. O anjo está perguntando quanto tempo alcança a visão do capítulo 8. Alguém faz a pergunta, até quando durará a visão? E aí a resposta, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. A designação para visão na forma do termo maré aparece em Daniel 8, 16 e verso 26 e 24, a 27, ali do capítulo 8. Nos últimos versículos que se refere especificamente à maré da tarde e da manhã, aparece outra vez em Daniel 9, 23, compreende a maré, a visão. Diferentes eruditos têm reconhecido vínculos entre o capítulo 8 e 9 por causa do uso deste termo, conforme nós acabamos de explicar. Mas, eu quero ainda mais uma expressão que liga os capítulos, a expressão ao princípio. No capítulo 9, o verso 21, o verso 21 diz assim, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, naturalmente remete o leitor de volta a Daniel 8, verso 16, onde a interpretação da maré pelo anjo Gabriel é introduzida, porque não existe nenhuma visão no capítulo 9. Quando ele diz, a visão que eu tive no princípio, naturalmente ele está falando de que visão? A que foi dada no capítulo 8. Mas aí tem mais uma palavrinha, o verbo bim. Ainda esse vínculo terminológico encontrado no emprego de uma variedade de formas do verbo bim, que significa compreender. Daniel 8, verso 15 a 17, verso 23, verso 27. O anjo sempre de forma imperativa, toma sentido e entende a visão, compreende a visão. Se você vai no capítulo 8, verso 15, o anjo chega e diz assim, aconteceu que havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei bim, entendê-la. E eis que se apresentou diante de mim a semelhança de um homem. Ouvi a voz do anjo Gabriel às margens do rio lá e que gritou. E alguém, o qual gritou e disse, Gabriel, dará bim, entender a este a visão. Então, essa palavrinha ela é repetida no capítulo 8, verso 15, verso 17, verso 23, verso 27. Daniel falando, olha, eu me enfraqueci, no verso 27, estive enfermo, e tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão, e não havia quem bim, entendesse. Quando chega lá no capítulo 9, verso 23, o anjo pega a mesma palavrinha e diz, Daniel, verso 23, eu saí para fazer você entender, bim, a visão. É mais uma palavra que parece ligar os dois capítulos. O que está acontecendo no capítulo 8? Entende a visão, entende. Aí o verbo bim é usado várias vezes. Chega no capítulo 9, o anjo diz, então agora eu vim fazer você entender. Ou seja, tudo aquilo que você ainda não entendeu, que a gente estava falando, entende. Agora eu cheguei para fazer você entender. Essa palavrinha também liga o capítulo 8 com o capítulo 9. Vocês estão percebendo que, por que eu poderia simplesmente já passar, vamos para o capítulo 9, vamos estudar as 2.300, as 70 semanas, não. Eu quero que ir devagarzinho para que você vá percebendo. Não é simplesmente estudar as 2.300 tardes e manhãs, é saber o porquê estudar, como estudar. Então, espera aí, o capítulo 9 está intimamente ligado com o capítulo 8, porque quando você chega e diz assim,
Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aí você vai para o capítulo 9. Sabe, entende. Aqui nós temos as 70 semanas, que é também o princípio das 2.300 tardes e manhãs. Aí as pessoas olham e dizem, sim, mas você vai lá para o capítulo 9 e para dizer que é o começo das... Como que você fez assim, embolado aí? Eu já vi gente questionando o adventista, dizendo assim, como é que você pega um negócio lá do capítulo 9 e diz que é o começo da visão? Como é que você mistura essas 70 semanas com esses 2.300, vocês dizem que são 2.300 anos? Como que vocês fazem isso? Quem disse que uma coisa está ligada com a outra? Aí tem muito irmão que fica assim, não, mas é porque... É porque o único número aqui, 70 semanas, e cá também fala de número, não é por aí não, irmãos, a gente não faz desse jeito. Existe uma explicação lógica. A nossa igreja não prega as coisas por pregar. Eu não saio me falando porque a gente acha bonitinho, vamos falar assim. Não. O povo adventista tem conhecimento, tem aprofundamento. Quando alguém chega para conversar, diz, opa, então o negócio é mais profundo do que eu pensava. Então, peraí, quer dizer, quando eu chego nas 70 semanas, eu não estou chegando nela e pegando e puxando de cá as 2.300 tardes de manhã, puxa de cá as 70 semanas, emenda os dois aqui para ver. Não é isso que o adventista faz, não. As 70 semanas e as 2.300 tardes, elas já estão ligadas. O anjo fez isso, usou palavras específicas para ligar os dois capítulos, para que ninguém ficasse com dúvidas. Quando você vai para o capítulo 9, os versos 24 a 27, onde fala das 70 semanas, é impossível eles não estarem, essas 70 semanas não estarem ligadas ao capítulo 8. Porque as palavras maré e razão, o verbo bin, e a expressão ao princípio que eu mostrei, todas elas ligam o capítulo 8 com o capítulo 9. Mas aí, o capítulo 9... diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Lembra que eu disse a vocês, gravem esta palavra? Vamos lá. A palavra determinada aqui é o verbo ratar, que significa cortar. Literalmente significa cortar. Traduzindo no hebraico puro e simples, cortar. Cortar. O verbo usado pelo anjo Gabriel em sua primeira declaração é uma forma passiva na língua hebraica, que é o nifal, um tronco hebraico. Não tenho tempo para explicar isso. Mas se tivermos um grupo aqui que queira aprender hebraico, eu já até conversei com o meu amigo ali, e se tiver pessoas que queiram aprender o hebraico, eu posso ensinar hebraico, tá? Eu posso fazer classes de hebraico aqui e ensinar para vocês. Mas aqui nós temos a raiz ratar. E por se tratar, em certo sentido, de um rapax legomena, eu vou explicar o que é isso, tá? Não se preocupa, não. Sua significação tem gerado conflitos, entretanto, os significados decretar ou determinar derivam do hebraico mishnaico, que data de 1 milênio depois de Daniel. Todavia, mesmo no hebraico mishnaico, o significado mais comum é cortar. Então, vamos explicar tudo que eu li aqui. A expressão rapax legomena é uma expressão que significa o seguinte, aquela palavra só aparece daquele jeito em toda a Bíblia uma vez só. Quando aparece uma palavra uma vez só na Bíblia e não aparece mais nunca, nós chamamos isso de rapax legomena. E todo rapax legomena é uma expressão que é de difícil tradução. Por que é difícil tradução, pastor? Simples, porque só aparece uma vez. Como a língua hebraica é uma língua muito antiga, fica difícil você dizer assim, a tradução é essa. Porque se você tem vários versos onde aquela palavra aparece, você já vê, olha, nesse contexto ela significa isso, mas também pode significar isso. Olha, essa mesma palavra apareceu no verso tal e também tem esse outro significado. Mas quando ela aparece uma única vez, fica complicado. Entretanto, fontes extrabíblicas da época de Daniel e até antes de Daniel, essa expressão ratar quer dizer cortar. Certo? Pastor, e por que o texto diz 70 semanas estão determinadas? E o que tem a ver esse cortados? Eu vou explicar. A expressão determinados é uma expressão que ela veio surgir como uma tradução da palavra ratar, do verbo ratar, 1000 anos depois de Daniel, no Talmud, na Mishnah. Isso é
eram os escritos judaicos depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo. Então, o que acontece? Lá na frente, pegaram essa palavra e deram um novo significado para ela, para os irmãos poderem entender o que eu estou dizendo. Até hoje, lá em Portugal, a palavra rapariga significa moça, menina. Em Cabo Verde é a mesma coisa? É a mesma coisa, não é? Não fale isso nunca no Brasil. No Brasil significa prostituta. Essa palavra. É. Mas antigamente no Brasil também era rapariga. Só que foi um termo que foi ficando pejorativo, e hoje ninguém usa. E se você chega no Brasil e fala esta palavra falando para alguém, se você diz, olha, traz a tua rapariga para cá, estou falando da filha de alguém ou da esposa de alguém, você é capaz de levar uns tapas. Porque terrivelmente um palavrão. Não se usa. A palavra ganhou um novo significado. Então, mas ela a princípio tinha um significado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A palavra ratar quer dizer cortar. 1000 anos depois de Daniel, essa palavra ganhou o significado de determinar, de decretar. Aí a pergunta, quando eu leio o livro de Daniel, eu devo pegar o significado de 1000 anos depois de Daniel ou do significado da época dele? E como é que se era na época dele? Cortar. Pastor, e qual é a relevância que tem determinado e cortado? Tem toda a diferença, porque se eu digo que tem 70 semanas, quanto é 70 semanas? 70 vezes 7, 490. 70 vezes 7, 490. E eu digo, 490 foram cortados. Ora, se eu vou cortar 490, tem que ser de um período o quê? Maior. E qual é o único período maior que foi citado antes? 2.300. Por isso o anjo diz, 70 semanas estão cortadas. E esta expressão, ratar, ela é derivada dos 2.300. Esses 490 anos foram cortados dos 2.300. E é por isso que a gente precisa entender as palavras. Então, conquanto na nossa Bíblia esteja 70 semanas estão determinadas, a expressão a melhor tradução seria 70 semanas estão cortadas do teu povo. E a principal evidência comparativa do cananita ugarítico do 13º século antes de Cristo apoia essa versão, essa noção verbal da raiz de cortar, mas não as suas ideias posteriores para decretar ou determinar. Ou seja, foram encontrados tabletes ugaríticos de 1.300 anos antes de Cristo, e tinha a palavra lá, ratar, que é da mesma, não era exatamente ratar, mas era a mesma raiz da palavra hebraica ratar, e lá nesse tablete ugarítico, significava cortar. Mesmo que esta palavra tenha outros significados 1000 anos depois de Daniel, ainda assim, na época desses 1000 anos depois de Daniel, um dos significados ainda era cortar. Então, era cortar, mas depois poderia ser também decretar, determinar, mas continuava sendo. Se você pega a Mishnah, em vários lugares tem a palavra ratar como símbolo de cortar. Só que, curiosamente, o tradutor disse, eu prefiro a versão determinar, decretar. Entretanto, percebemos claramente que a melhor tradução seria cortar. E por quê? Porque esses 490 tem que ser cortado de algum lugar. E o único lugar possível seria os 2.300 anos. Ora, 2.300 anos após esta visão, não existia mais santuário na terra. Já teria sido destruído. Portanto, de que purificação do santuário está se falando aqui? Sim, irmãos, há um santuário no céu. E algumas pessoas insistem em dizer assim, não, essa ideia é de adventista. Dizer que tem santuário no céu, isso é coisa de adventista. Eu digo, você então nunca leu a Bíblia, porque Apocalipse 11, 19, 15, verso 15 a 8, 16, 1, 17, Hebreus 8, 1 e 2, 9 e 1, verso 8, verso 11, verso 12, 23, etc. É tudo texto falando do santuário.
O livro de Apocalipse já abre com Jesus aonde? Entre os candelabros de ouro. Onde é que tem candelabro, pelo amor de Deus? É no santuário. Então, se Jesus está lá no céu, e ele está entre os candelabros de ouro, onde que ele está? No santuário do céu. Lá no capítulo 5, se não me falha a memória de Apocalipse, ele diz que ele abriu-se o céu e ele viu a arca da aliança, lá no céu. O livro de Hebreus é perfeito. Diz assim: há um santuário no céu, não feito por mãos de homens. Então, que existe santuário no céu, isso não é coisa de adventista, isso é coisa de Bíblia. Quem diz o contrário é que nunca estudou a Bíblia. Agora, o santuário ele foi pisado, conforme nós lemos aqui no capítulo 8. O santuário precisaria ser purificado, e a palavra é nitzdak. Nitzdak tem 3 significados: justificado, purificado e vindicado. O santuário será justificado porque deixará de ser pisado. O santuário seria vindicado porque serão punidos aqueles que pisaram. E o santuário seria purificado porque a remoção do registro de pecados, ou seja, a expiação que Cristo faz no céu, tem a sua fase até a volta de Cristo, ali a partir de 1844, quando há então essa purificação do santuário. Então a expressão purificado ali no hebraico nitzdak, as mais antigas versões são as antigas traduções gregas de Daniel, tais como a Septuaginta, que é a tradução de Teodósio ali. Ambas as versões traduzem a expressão nitzdak pelo termo grego kataristetai. Kataristetai significa será limpo, será purificado. Então esta seria talvez a melhor tradução. E por que vai ser purificado? Porque os nossos pecados foram transferidos simbolicamente para este santuário. Pastor, e como é isso? No próximos estudos a gente vai explicar. Como é que o meu pecado aqui na terra afeta o céu? Como é que um santuário no céu vai ter que ser purificado? Que conversa é essa? Até o santuário da terra a gente entende, mas o santuário do céu ser purificado? O que aconteceu para o santuário do céu ser purificado? Quer dizer que o que você faz aqui suja lá? A gente vai estudar isso nos próximos estudos. Em Hebreus 9, verso 23, é dito das coisas celestiais sendo purificadas, irmãos, pelo sacrifício de Cristo. E a palavra usada ali é kataristetai, como a mesma palavra usada em Daniel, capítulo 8, verso 14. Que o santuário seria purificado. Eu quero terminar lendo esse texto com vocês, de Hebreus, capítulo 9, verso 23. Porque esse é um texto que nós vamos estudar nos nossos próximos estudos. Hebreus 9, verso 23. Leia comigo. Hebreus 9 e o verso 23. E diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E o texto no verso 23 claramente diz: de sorte que era necessário que as coisas do céu fossem o quê, irmãos? Purificadas. Quem está falando isso é Paulo aos Hebreus. Então, não é coisa de adventista dizer que tem que ter purificação no céu, no santuário celestial. É coisa de Paulo, é coisa de Bíblia. Só que tem que estudar a Bíblia para saber. Bom, eu já entendi que Paulo diz: as coisas no céu precisam ser purificadas. Se elas precisam ser purificadas, é porque alguma coisa manchou. Só que Paulo diz assim: não pode ser purificadas com sacrifícios de bodes e carneiros, que ele fala nos versos anteriores aqui, que a gente vai estudar depois. Não pode ser purificada com sangue de bode e de carneiro. Claro, porque está falando do céu. E se é do céu, só pode ser purificado com sacrifícios superiores, como Paulo fala. E quem é o sacrifício superior? Cristo. Então Cristo sobe para purificar, e ele purifica o santuário celestial. Ele expia o santuário celestial. Está na Bíblia.
Agora a gente vai entender como que isso acontece nos nossos próximos estudos. Como é que esse santuário vai ser purificado? Por que que ele tem que ser purificado? Nós vamos estudar isso nos nossos próximos encontros. Ainda não saímos do capítulo 8. Vamos chegar até o capítulo 9, capítulo 8 e 9, mas a gente vai entender esse assunto 100%. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nosso Deus permaneça conosco e que Ele nos dê a graça de compreender cada vez mais a sua palavra. Vamos ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor? E no 434. A Bíblia mostra que existe um santuário no céu, perfeito em cada detalhe, moldado nas mãos de Deus. O sumo sacerdote é Cristo o Salvador. Por todos ele intercede, mostrando seu grande amor. Eu creio que Jesus está no santuário. Seu sangue nos limpou do mal e do pecado. Em breve ele cessará o seu trabalho e o lar eterno entregará para os salvos. Para todos que acreditam que Cristo é o Senhor, para todos que obedecem às leis eternas de amor, existe uma esperança, um novo tempo de paz, pois Cristo no santuário justiça a todos traz. Eu creio que Jesus está no santuário. Seu sangue nos limpou do mal e do pecado. Em breve ele cessará o seu trabalho e o lar eterno entregará para os salvos. Nosso próximo estudo, não esqueça de trazer caderno e caneta, porque nós vamos fazer os cálculos. Então, você tem que trazer caderno e caneta para rabiscar, para escrever. Nós vamos construir as 2.300 tardes e manhãs, e você vai ter que escrever, tá bom? É porque, se você só assistir, você não decora, mas se você começar a escrever, você vai decorar. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo, Senhor. Como a Tua palavra é perfeita, meu Deus. Isso nos dá segurança de que estamos no lugar certo. Na igreja que compreende, que entende este tema tão precioso. Eu fico feliz, Senhor, e ao mesmo tempo uma responsabilidade grande, porque diante de tão grande conhecimento, nós temos a responsabilidade de compartilhar. Ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos orgulhosos, achando que
pelo fato de conhecermos essas verdades, somos melhores que outros, mas que tenhamos o senso da missão, entender que a quem muito é dado, muito será cobrado. Por favor, ajuda-nos a compreender cada vez mais esses assuntos, porque o livro de Daniel e Apocalipse, segundo a tua serva, Senhor, deveriam ser estudados no tempo do fim. E é por isso que nós estamos estudando aqui, Senhor, cada quarta-feira na igreja, para que a tua igreja continue crescendo, continue aprendendo e que esteja preparada para os eventos que estão diante de nós. Leva-nos para os nossos lares em segurança, em paz, guardados pelos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.